Bom dia para vocês, né? Boa tarde ou boa noite. Nós vamos começar agora uma aula de física. Nosso grupo, né? É da Escola ETEC Cônigo José Bento, uma escola de Jacareí. E nossa aula vai ser bem informal, porque o nosso objetivo não é apenas passar a matéria para vocês, mas sim ensinar o conceito de pressão. Ensinar algumas, vamos dizer assim, umas características, o que pode ser aplicado com pressão e também a resolução de alguns exercícios, né? Porque vocês logo vão começar a resolver exercícios, com certeza. Então, a nossa ideia é ajudar a resolver exercícios. Tudo bem? Vamos lá então? Estão preparados? Vamos lá. Bom, pressão. O que é pressão? Pressão, ele é a relação entre uma determinada força e sua área de distribuição. Mas vocês ficam me perguntando, mas Renan, por exemplo, o que seria essa coisa de pressão, né? Eu não estou entendendo nada. Então eu vou explicar agora mesmo para vocês. Bom, vamos lá. Pressão, como eu já disse, ela é da seguinte forma. Vamos dizer que eu tenho um lugar, vamos dizer assim, um quadrado aqui, ó, como vocês podem ver, certo? Daí tá alguém, né, tá fazendo aplicando uma força nesse quadrado. Vou colocar aqui, mudar de cor, né? Aplicando força nesse quadrado aqui, ó. Certo? Aqui, ó, força. Só que vamos dizer que tem uma força aqui. De 1 Newton. Para quem não sabe o que é Newton, né? Newton é uma unidade de força. Então uma força aqui de 1 Newton. Então essa força de 1 Newton estaria sendo aplicada sobre uma área. Que eu vou colocar aqui, vou dar um exemplo, 10 metros quadrados. Então a pressão ela vai variar entre a força, né, sobre a área em que ela está atuando. Por exemplo, vou dar um exemplo agora do cotidiano, né? Talvez não tão do cotidiano, né? A gente vai viajar um pouquinho e vamos para Índia. Lá para Índia, né? Vocês lembram aqueles homens que eles vamos dizer assim, eles dormem na cama de prego? Aqui uma cama, né? Cheio de prego aqui. Agora vocês não ficam se perguntando, será que eles não se furam? Então a resposta é a seguinte: eles podem se furar, mas como tem muitos pregos, a energia dele, né, vamos dizer assim, que ele aplica uma energia. Quando você deita na cama, você aplica uma energia, certo? Sobre a cama. Então a energia dele vai se distribuir por todos os pregos. Todos. Logo, a sua pressão, o que é pressão mesmo? Pode falar, pressão é igual a força dividido pela área. Então, sua pressão vai diminuir. Agora, fala para esse indiano aí dormir num prego só. Não dá, né? Vai ser muito... Ele não vai aguentar e sua pele vai romper. Então, até é perigoso aí fazer isso. Então, pressão é a seguinte, né? Quanto maior a área, mais pressão você vai se aplicar, quanto maior a área, a força vai se distribuir melhor. Agora a gente vai ficar aqui no Brasil mesmo. Quem nadou? Levanta a mão. Eu acho que quase todo mundo aí, se não todo mundo, já nadou, né? Então vocês perceberam que quando vocês estão na água, tem uma coisa que chama boiar, né? O que é boiar? Você deita sobre a água, desculpa aqui o desenho, você deita sobre a água, certo? Nossa senhora. Você deita sobre a água e você fica lá boiando, né? Agora, vou fazer uma proposta para vocês. Quem conseguir, não é quem conseguir, será que vocês conseguem boiar de pé? Não dá. Por que não dá para boiar de pé? Nesse caso, numa água normal, né? Por quê? Pelo seguinte, nesse caso aqui, ó, tem uma área, a força que você está aplicando sobre a água está distribuído numa grande área, né, numa pessoa. Agora, nesse caso aqui, a força que você está exercendo sobre ele
vai ser só nessa parte aqui. Ou seja, a pressão aqui maior, pressão aqui menor. Logo, aqui você afunda e aqui você não afunda, porque a pressão aqui é maior. Desculpa, aqui você afunda, isso mesmo, estão espertos, hein? Aqui você afunda e aqui você não afunda. Ok? Todo mundo tá afiadíssimo nisso? Pressão, então, vocês sabem agora o que é pressão, certo? Mas Renan, para que eu vou usar isso? Bom, tem várias aplicações no dia a dia que a gente pode se dar. Por exemplo, tem a pressão atmosférica, não é? Pressão atmosférica. Quando você está numa panela de pressão, você está lá com sua mãe na panela de pressão. Eu vou até colocar uma imagem aqui de uma panela de pressão, certo? Para ficar mais fácil a visualização do trabalho, né? Vou colocar aqui, pressão. Bom, enfim. Então aqui tem uma panela de pressão, certo? Uma panela de pressão. Então essa panela de pressão, obviamente, você vai liberar pressão, né? Você vai esquentar aqui, né? O fogo aqui, ó, vai esquentar e vai sair pressão. Só que quanto maior a temperatura, maior a pressão, certo? A pressão vai mudar. Então a pressão vai variar bastante. Agora, por exemplo, que nem eu citei agora há pouco, pressão atmosférica. Nós temos aqui vamos dizer que eu tenho aqui um local aqui, vou dar um exemplo, vamos dizer assim, sei lá, São Paulo, aqui ó, São Paulo, melhor, São José dos Campos, certo? São José, eu tô aqui, ó, São José. Então você sobe, então aqui tem uma montanha, certo? Vamos dizer assim, um lugar um pouquinho mais alto, e aqui você encontra Campos do Jordão, certo? Um lugar altíssimo. Qual que a pressão é maior? Aqui em cima ou aqui embaixo? Respondam. Tenho certeza que vocês acertaram. A pressão maior é aqui embaixo. Mas por que a pressão maior aqui embaixo? Aqui a pressão, o ar dela, aqui em São José dos Campos, toda essa área aqui, ó, tá sendo pressionada pelo ar de cima. Então o ar daqui, ó, tá tudo puxando isso aqui, tá, por causa da gravidade, né? Então tá tendo um ar aqui, um em cima do outro, um em cima do outro, tá criando pressão. Já em Campos do Jordão, não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque aqui tem uma área menor. Uma área menor em que tá tendo o que a área menor que tá tendo o ar. Que tá sob a ação da gravidade, certo? Logo, aqui a pressão em São José dos Campos é maior do que a pressão em Campos do Jordão. Não entendeu ainda? Então eu vou dar só uma breve revisão, bem rapidinho, só nessa parte aqui. Pressão atmosférica aqui embaixo é maior, porque toda essa área aqui, ó, tá sofrendo efeito. Mesma coisa que a água do mar, lá embaixo a pressão é grande. Agora imagina o seguinte, fecha o olho, fecharam. Você imagina que tem uma garrafa de Coca-Cola, você está deitado e tem uma garrafa de Coca-Cola em cima da sua barriga, certo? Uma garrafa de Coca-Cola, normal. Agora imagina 2 garrafas de Coca-Cola, 3 garrafas de Coca-Cola, 10 garrafas de Coca-Cola, 100 garrafas de Coca-Cola, 1000 garrafas de Coca-Cola. Vai chegar uma hora que você vai se romper, né? De tão pesado que ficou. Mesma coisa, a Coca-Cola tem um peso, o ar também tem um peso. Só que por o ar ser mais leve do que a garrafa de Coca-Cola, você vai precisar de muito ar mesmo, para fazer diferença. Tanto que a nossa atmosfera tem 800 quilômetros. Já imaginou a distância disso? É muita coisa, né? Pra cima, sim, muita coisa. Então é como se fosse várias garrafinhas de Coca-Cola, vamos dizer, cheio de ar, acima de você. E tá te puxando para baixo, puxando.
Tanto que os jogadores, quando vão lá vão jogar em altitudes elevadas, né, como Bolívia, China, Colômbia, Equador e Estados Unidos, eles sentem a diferença, porque lá a pressão é menor e pode dar algum problema, descompressão, essas coisas, né? Logo, você conhecendo sobre pressão, você pode prevenir, você vai saber se você vai passar mal ou não, né? Porque você vai evitar aí, obviamente. Um local, por exemplo, quem sabe um local com pressão menor do que São José dos Campos? Quer dizer, desculpa, com pressão maior do que São José dos Campos. Santos. Quer fazer uma experiência? Melhor, não faça uma experiência. Imagina uma piscina. Aí vocês vão lá no fundo da piscina, certo? Vocês vão ver que o ouvido vai doer. E vai doer muito. Porque Santos tem uma longa camada de ar, né? Tudo está um pouco abaixo de São José dos Campos. Logo, sua pressão estará maior. Mas Renan, eu sei que é pressão, eu sei de todas essas coisas. Eu aprendi hoje na aula, né? E se eu não aprendi, eu conheci mais um pouco sobre pressão. Mas é o seguinte, eu quero ver uma coisa real. Eu quero ver uma experiência real que me mostre isso, pressão. Bom, então vamos lá então. Agora com vocês, o momento experiência. Vamos lá? Rodou.